Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, muito interessante também, que vem da dogmática, da Mariologia, que é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O que significa Nossa Senhora ser Imaculada Conceição? Isso está na Bíblia? É coisa da igreja? Como a gente, pensar, falar, defender? Então neste vídeo a gente vai englobar toda essa questão deste tema. Então confere aí, espero que vocês gostem. Bom, gente, a igreja, ela sempre teve essa fé que Nossa Senhora é Imaculada Conceição, desde os primórdios. Como tudo da nossa fé é lá dos primórdios. Mas com o passar do tempo, com o advento também das heresias, de pessoas que tentam destruir a fé, a igreja precisa então proclamar dogmas, realidades que garantam ali as nossas verdades de fé, a fim de que nós, católicos, tenhamos as direções corretas, o caminho seguro para chegar ao céu. Então estes dogmas nada mais é do que formular a verdade daquilo que nós já recebemos desde o início da igreja. E também foi assim com a Imaculada Conceição. Então, houve um momento histórico, que foi em 8 de dezembro de 1854, que o Papa Pio IX, através da bula pontifícia Ineffabilis Deus, que quer dizer em latim Deus inefável, proclamou este dogma, que Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela foi preservada do pecado original e por isso ela foi também livre de todos os pecados veniais, ou seja, Nossa Senhora, ela não teve nenhuma mancha do pecado, Então ela é imaculada, ou seja, sem a mácula. Concebida a Conceição, ou seja, desde a sua concepção. Então todos esses títulos marianos que falam Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Nossa Senhora Conceição Aparecida, todos esses que trazem esses nomes se remetem a este dogma, da Imaculada Conceição. Então, se você é um católico, você precisa ter uma adesão de fé a esta verdade, todos nós que somos católicos, nós acreditamos naquilo que é a verdade da igreja. Então, você precisa ter realmente essa adesão, porque se trata de um dogma, Você não pode escolher, será que eu acredito, será que eu acho que Nossa Senhora foi imaculada? Não, ela realmente foi imaculada. E aí também muita gente, começou a ficar com dúvida, porque assim, é uma realidade um pouco abstrata. Como assim Nossa Senhora é Imaculada? Será que não está querendo já colocar Maria num local que não é devido e não sei o quê? E aí começaram vários questionamentos também. Muitas pessoas tiveram dúvida em relação à Imaculada Conceição. Então o que aconteceu? O céu precisou intervir, precisou vir até aqui em nós, aqui na Terra, para poder falar que realmente é uma verdade, que Nossa Senhora é Imaculada. E para exemplificar, eu trouxe dois exemplos das aparições da Virgem Maria, que foi também lá na Medalha Milagrosa, quando Nossa Senhora se apresenta para Santa Catarina de Labouré, e ela fala toda a questão da Medalha Milagrosa e tudo mais, e pede que se inscreva uma jaculatória, na medalha, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, já também indicando que ela é Imaculada Conceição. E um outro exemplo também que Nossa Senhora precisou vir, para falar que realmente ela era imaculada, foi na aparição de Lourdes, na França também, lá quando ela se apresenta a Santa Bernadette e fala com ela, eu sou a Imaculada Conceição. E Santa Bernadette era uma jovenzinha de 14 anos, muito simples, com dificuldades nos estudos, então ela não teria condição de falar sobre isso, de imaginar, ela inventou, e ela não entendeu o que era aquilo, Imaculada Conceição, ela foi repetindo aquilo pelo caminho até chegar no bispo e falar, olha, eu vi, uma senhora muito bela, não sei o quê, e ela me falou isso, eu sou Imaculada Conceição. E ela nem sabia, que 4 anos antes, porque a aparição foi em 1858, havia, acontecido a proclamação do dogma. E aí o bispo já entendeu do que se tratava, Então foi realmente, uma congruência muito grande. E interessante que tanto Santa Catarina de Labouré quanto Santa Bernadette possuem os corpos incorruptos. E isso é muito interessante. Eu sempre gosto de falar dos corpos incorruptos dos santos, porque são verdades que só existem na Igreja Católica. Você não vê isso em outras igrejas, em nenhum outro lugar do mundo. Então, o que você vai arrumar procurando coisa fora da Igreja Católica? Gente, fica na igreja, porque aqui é um local seguro, onde tem a verdade de fé, onde o Senhor está presente. Então, fique aqui com a gente, porque realmente é só alegria ser católico e realmente é uma graça muito grande poder ver, toda essa dinâmica espiritual acontecendo também
no nosso meio, né, também através dos santos. Então agora vamos analisar realmente biblicamente essa questão, né, da Imaculada Conceição, porque por mais que tenha sido um dogma, né, proclamado, formal, foi um dos poucos casos em que foi usado, né, a infalibilidade papal também. Mas toda a verdade de Deus, ela também está na Sagrada Escritura, né? Eu gosto muito de fazer essas análises bíblicas. Quem me conhece já de outros tempos sabe disso. Então, todos os nossos vídeos praticamente têm um apoio da Sagrada Escritura. E aí nós vamos então também passar essas análises para a gente entender melhor. Então, para a gente começar a analisar a Imaculada Conceição, a primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte: muitas pessoas são contra este dogma por causa de um versículo de Romanos 3:23 que fala assim: com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, todos têm o pecado original, então todos são todos, né? Inclusive Nossa Senhora, então Nossa Senhora também teve o pecado. Mas, gente, a gente tem que entender que Nossa Senhora é uma exceção, ela é uma exceção, né, de tudo. Por que a Nossa Senhora é uma exceção? Lá no versículo de Jó, capítulo 14:4, fala assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ou seja, Maria foi preservada do pecado original, né, pelo mérito de Jesus Cristo, gente. Não foi uma graça dela, tipo assim, Nossa Senhora ela vai ser imaculada porque ela é por ela. Não, é sempre pelos méritos de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é Deus, ele é o ser supremo, ele é o todo puro. Ele não poderia se submeter a uma realidade de pecado, passar 9 meses em um ambiente sujeito ao pecado, com divisões por causa do pecado. Então Nossa Senhora foi preservada em virtude de Jesus Cristo. Ou seja, foi um mérito de Deus em Maria pelo fato de ela ser a mãe de Deus, né? E sim, gente, Jesus ele poderia ter feito esse mesmo milagre, né, que aconteceu em Nossa Senhora, na sua conceição, né, na sua própria concepção de Jesus, né? Então ele ali então tá isento, né, de toda a situação ali de pecado que poderia acontecer. Mas ainda assim, gente, o pecado ela é uma ofensa a Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Então Deus jamais ele poderia ser concebido num ventre sujeito ao pecado. Então por isso que Nossa Senhora ela foi esse sacrário, esse tabernáculo onde Jesus passou 9 meses, a gestação. Então foi realmente preservado de total mancha, ruga, de qualquer resquício que o pecado poderia, né, gerar. Então Nossa Senhora ela realmente foi imaculada por causa do advento mesmo da vinda do Senhor. E aí Salomão também fala, inspirado pelo Espírito Santo, né, o seguinte versículo, lá em Sabedoria 1, versículo 4. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado, né, como nós falamos. Então sim, gente, Nossa Senhora ela foi realmente preservada, Imaculada Conceição. Agora nós vamos analisar biblicamente alguns pontos que nos mostram que realmente Maria ela foi imaculada. O primeiro ponto que nós vamos analisar é que Maria é a cheia de graça. E lá no versículo Lucas 1:28 fala assim: entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Ou seja, o que significa essa expressão cheia de graça? A gente tem que analisar realmente lá no grego, né? Lá na origem da palavra, que é realmente aquilo que quer ser expressado, esta verdade, que é o kekaritomene, né? Esse cheia de graça. Por que a gente tem que fazer essa análise? Porque, infelizmente, com muitas traduções bíblicas, começaram a acontecer muitas distorções da verdade de Deus. E aconteceu também, gente, isso muito propositalmente, a fim de tirar mesmo a dignidade de Nossa Senhora, de querer enganar as pessoas, né? Muitas bíblias evangélicas, protestantes, né, colocam Nossa Senhora foi a bem favorecida, ela foi agraciada. Esse tipo de tradução, ela reduz a qualidade de Maria. Então a gente tem que realmente entender a raiz, né, da verdade, que é lá no grego, essa verdade, né, kekaritomene. O que significa esse kekaritomene? Ou seja, essa expressão kekaritomene, ela está, né, conjugada no grego no particípio passivo perfeito, né? E ela reflete o quê? O que o evangelista ele quis dizer com essa conjugação deste verbo? Que foi uma ação completa e permanente de Deus na vida de Maria, ou seja, ela sempre foi cheia da graça.
ela é plenamente santa, igual um trechinho que está aqui, ó. Essa qualidade, essa perfeição, esse estado atual resultam de uma ação passada e existem em Maria de modo permanente e independentemente do tempo, do lugar e de suas limitações. Nós podemos analisar que foi um gesto de amor de Deus Pai que começou na eternidade, não começou naquele momento, né? Maria não se tornou santa, nem estava santa, mas ela era plenamente santa. Ou seja, o que é um particípio passivo, né? Particípio, né, como no português a gente vê que foi uma ação já concluída. Então, por exemplo, quando a gente fala falado, cantado, amado, né? Todas essas situações, o particípio. Ou seja, foi uma situação que já está concluída. E passivo, né? Ou seja, é o sujeito que sofre a ação. Por exemplo, na frase, a criança é lavada pela mãe. Então, a criança sofre a ação, né, que vem da mãe. Então também Nossa Senhora, né, nessa questão passiva, ou seja, ela recebeu essa graça de Deus. Como tudo, né, gente, na humanidade, todos nós somos passivos diante de Deus. Deus é o único ativo da história, né? Ele que nos dá as suas graças. Então Nossa Senhora também recebeu essa graça, né, por mérito de Jesus Cristo. Então, um particípio passivo perfeito. Se o evangelista quisesse, né, falar que não, Maria, quando o anjo a saudou, naquele momento ela se tornou santa, ele teria usado um particípio presente, que seria o caritumene, né? Seria usado esse, né? Caritumene, que é o particípio presente. Se o evangelista quisesse indicar que Maria ela foi anteriormente santificada, sem se preocupar como ela estava naquele momento, a sua situação atual, ele teria usado caritoteissa, que é um aoristo, né? Que é o particípio aoristo passivo. O aoristo, ele é um tempo verbal do grego, né? Nós não temos no português, mas seria como se fosse o gerúndio mais o particípio, né? Tendo feito, tendo falado, tendo defendido, né? Você não sabe, você só sabe assim se foi uma ação pontual no início, no fim, mas você não tem detalhes de como foi a ação, né, assim, no andamento da ação. Então seria algo mais pontual. Então seria, Nossa Senhora foi santificada, mas a gente não sabe como ela estaria agora, né? Então teria usado o particípio aoristo passivo. Ou seja, o que é caritomene, ele não está dizendo algo momentâneo de Maria, né? Mas a natureza do seu ser. Maria não estava que caritomene, mas ela era que caritomene. Né? Essa expressão que caritomene, ele vem, né, no particípio perfeito do verbo carito, né, que quer dizer um estado de santidade diante de Deus, resumindo a santidade. Este que, né, este prefixo que vem antes do radical carito, ele indica que foi feita essa ação num tempo passado e indefinido, ou seja, desde a sua concepção carito, né, santa. Então a gente consegue analisar mesmo na raiz do grego, né, toda essa dinâmica que Nossa Senhora ela era plenamente santa, cheia de graça. Se ela era cheia de graça, não tinha ali como ter um resquício, né, um pedacinho de pecado. Ela era realmente plenamente santa. Um outro ponto, né, que nos mostra também na Sagrada Escritura a questão da Imaculada Conceição de Maria é no Bendito é o fruto do teu ventre. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 4, mostra um pouco essa prefiguração lá do Antigo Testamento que depois também se conclui no Novo Testamento, que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre. E quando Isabel, né, encontra com Nossa Senhora, ela proclama, lá em Lucas 1,42, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, já concluindo essa prefiguração de Deuteronômio, né, que se acontecer de você guardar todos os mandamentos, né, o seu fruto será bendito. Então, guardar os mandamentos é o que? A santidade, é você não cometer pecados. Então, Santa Isabel já proclamou isso em Maria, né? E também nesse capítulo, depois você pode olhar lá em Deuteronômio 28, fala que se você cometesse um só deslize dos mandamentos, maldito seria o fruto do teu ventre, né? E vinha toda uma questão de
de ruínas que aconteceriam. E Nossa Senhora, então, não teve essa situação, né? Ela foi realmente preservada de todos os pecados. Por quê? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, né? Que foi essa promessa em Deuteronômio. E Nossa Senhora, ela louva no Magnífica, em Lucas 1,48. Pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Então, já colocando também essa verdade. E também pela voz de Maria acontece, né, a santificação de João Batista, né, pela sua voz, né? Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo, lá em Lucas 1,41, né? Quando fala aqui também, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, em Deuteronômio. Então, quando Nossa Senhora fala com Isabel, ela é a medianeira das graças, que isso também é uma outra realidade mariana, que a gente vai analisar no outro vídeo. Mas Nossa Senhora foi esse canal da graça do Espírito Santo de Jesus que já estava nela e santificou João Batista. E também João Batista ali no ventre, né, ele também foi limpo, né, de toda a mancha do pecado. João Batista foi concebido no pecado original, mas ele foi santificado no ventre de Isabel. Então, só para a gente fazer aqui rapidinho uma análise, né, Nossa Senhora, Jesus e João Batista, é por isso que os três se comemora na igreja a natividade. Existe uma festa de natividade de Maria, natividade de João Batista e a natividade de Jesus, né, que é o Natal. Então a gente faz essa comemoração também da natividade, porque os santos sempre é quando eles entram para a vida eterna, né? Mas também por causa dessa realidade da preservação, né, do pecado. Depois lá em Deuteronômio também fala, né, toda essa questão, assim, que você pode ler lá com calma, bem bonito, né? O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E é como nós rezamos na ladainha de Nossa Senhora, que ela é a porta do céu, ela é o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos. Bem nessa dinâmica, porque são as abundâncias dos bens no fruto do teu ventre. Uma outra coisa também que é interessante a gente analisar é a questão do dogma da Assunção de Maria, que depois terá um vídeo, né, só sobre o dogma da Assunção de Maria, pra gente fazer as análises bíblicas também. Mas só para você ter já esse gostinho, né, de que Nossa Senhora ela também foi assunta ao céu em virtude da Imaculada Conceição. Porque se o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos, e Nossa Senhora foi isenta do pecado original desde a sua concepção, logo não precisava passar pela morte, o salário do pecado. Então ela também foi elevada ao céu de corpo e alma. Então o dogma da Assunção da Virgem Maria, né, dia 15 de agosto, ele é muito ligado também ao dogma da Imaculada Conceição. Mas só para você ter já aí um parecer, mas daqui a pouco, quer dizer, uma outra oportunidade, nós vamos fazer um vídeo também sobre a Assunção de Maria. Bom, um outro ponto que nós podemos analisar na questão bíblica da Imaculada Conceição de Maria é que Maria ela é a nova Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? Bom, no Antigo Testamento existia a Arca da Aliança, que era uma arca onde se continha o maná, a tábua dos 10 mandamentos e a vara de Araão. Então, a Arca da Aliança ficava num local do templo chamado Santo dos Santos, onde havia um véu que separava essa sacralidade, né, do tabernáculo com a realidade de pecado do povo, das pessoas. E o sacerdote ele só podia entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos para aspergir o sangue do sacrifício, para pedir a expiação do seu pecado e de toda a comunidade. De tamanha sacralidade que era o Santo dos Santos, né, o contato com a arca. Aí ele faz toda a prescrição de como seria a arca, lá em Êxodo 25, versículo 10 a 11, que fala assim: também farão uma arca de madeira incorruptível. Ou seja, já falando mesmo que se no Antigo Testamento tinha que ser uma madeira incorruptível, ou seja, algo realmente muito santo, imagina como seria então o tabernáculo da nova aliança. Lá em Hebreus 9, versículo 11, fala assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Qual será então que esse tabernáculo que não é feito por mãos, não é desta criação, e ele é maior e mais perfeito? O que será essa nova arca da aliança? Só pode ser Maria, né? Essa nova arca que traz o novo maná, que é a Eucaristia também, né? A nova vara de Araão, que é Jesus no sacramento da ordem, e também a lei, né? As tábuas da lei, que é o magistério da igreja, né? O ensinamento da verdade de Deus. Então também tem toda essa questão. Mas vamos analisar, para a gente não ter dúvida, essa questão do paralelo de Maria e a Arca da Aliança. A questão da sombra, lá em Êxodo 40, do versículo 34 a 35, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, né? A sombra que cobriu toda a congregação e a arca. E Maria, lá em Lucas 1,35, diz: Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Então, a glória que encheu o tabernáculo, agora o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, né? E também, a Nossa Senhora foi coberta por uma sombra, que também foi essa nuvem, essa sombra que cobriu também o tabernáculo. A questão dos pulos de alegria, como diz lá em 2 Samuel 6, do versículo 13 a 14. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Então, quando passava a arca, né, Davi ele saltava de alegria. E quando lá Nossa Senhora foi visitar Isabel, lá em Lucas 1,44, diz: Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Nossa Senhora, como essa nova arca da aliança, também, quando está ali, né, frente a João Batista, ele também salta de alegria no ventre de Santa Isabel. A questão da visitação, né, como diz lá em 2 Samuel 6,9, E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E aí, também lá em Lucas 1,43, também Santa Isabel fala, né? E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor, né? Tipo assim, a nova arca da aliança. A questão do tempo, como diz lá em 2 Samuel 6,11, né? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, hoje teu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E lá também Lucas 1,56 diz: E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa, né? Até a questão do tempo tem esse paralelo. A gente tem que entender toda essa dimensão da arca e Maria, para realmente ver a sacralidade, que Nossa Senhora é imaculada. Porque como a gente viu, né, que a arca da aliança, ela tinha que ser totalmente incorruptível, a questão mesmo ali que as pessoas não tinham acesso à arca, de tão santa que ela era, né? Também Nossa Senhora, ela como nova arca da aliança, ela também precisava ser pura, imaculada, sem mancha, sem nenhum resquício do pecado. A gente vê lá em Josué 3, do versículo 11 ao 16, também o momento em que a arca teve que passar pelo rio Jordão, e aí o Senhor impediu que as torrentes do rio tocassem na arca, né? E também o Senhor impediu que as torrentes do pecado original tocassem em Maria, justamente porque era para preparar este tabernáculo pelo qual Cristo viria, desde o momento da sua conceição. Então, realmente, gente, Nossa Senhora, né, ela é a Imaculada, né, gente? Muito linda Nossa Senhora! E para finalizar, né, gente, respondendo uma objeção protestante, que é a questão da purificação de Maria no templo. Porque lá em Lucas 2,22 mostra, né, que Nossa Senhora ela se purificou no templo. A gente também medita isso nos mistérios, né, da alegria. No quarto mistério, né, a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Então, por que Nossa Senhora ela precisou se purificar no templo? Simplesmente, gente, porque Maria ela era obediente à lei de Moisés. Porque naquela época, na lei dos judeus, a mulher, depois de 40 dias após o parto, ela precisava se purificar no templo, né? Porque era uma realidade ali judaica, questão da mulher, né? Que era impura, aquela questão do sangue e tal. Então, Nossa Senhora também se submeteu, como todas as outras mulheres, a este rito,
né? E ela mostra isso, né? Como que Maria era humilde e obediente, porque ela poderia falar assim, nossa, eu tô com um rei na barriga agora, né? Tipo assim, está totalmente cheia de si. Mas ela realmente não precisava participar, e mesmo assim ela quis viver isso, né? E quem imaginaria, né, gente, Nossa Senhora ali na fila com todas as outras mulheres que estava ali, a rainha dos anjos, né, a rainha das virgens, né, a virgem das virgens, né? E ela estava ali, né, naquela mesma fila como todas as mulheres, né, se sujeitou também ali a toda a questão do rito. Por ela também é oferecido o sacrifício, né, de holocausto, de adoração, né, o sacrifício pelos pecados, né, ficou de joelhos como uma penitente, humilhou-se diante do sacerdote que rezou por ela como por todas as outras. Ela também para na porta do tabernáculo. Então, assim, vê como que Nossa Senhora realmente é humilde, obediente também, como todas as outras mulheres, né, que também estavam vivendo aquela situação. E para nós concluirmos, então, o que este dogma nos ensina, né? Primeiramente, nos ensina a nos humilhar, né? A nos purificar a cada vez que nós somos convidados a participar da liturgia, né? Dos sacramentos, assim como Nossa Senhora que não precisava e se sujeitou àquilo, quanto mais nós, né, gente, que somos aí cheios de marcas do pecado original, né? Da nossa concupiscência, nós também temos que estar, né? Sempre nesse estado de oferecimento, né? De oblação ao Senhor. E também nos ensina, né, a desprezar os juízos dos homens, porque imagina se Nossa Senhora ficasse ali preocupada, por que vão pensar de mim, porque estão me julgando, porque eu sou, achando que eu sou impura, achando que eu sou como essas outras pessoas. Ela não se preocupou com o juízo dos outros, ela simplesmente obedeceu à lei de Moisés, foi obediente e quis realmente saber o que ela era diante de Deus, o que Deus via dela, né, porque a opinião dos outros não podem tirar nada de nós, nem dar nada de nós, né, a nós mesmos, né? A gente sempre tem que viver a nossa vida sobre o olhar de Deus, né? Aquilo que é por Ele, né? Não pela opinião dos outros, porque se a gente for sempre, gente, pautar a nossa vida por que aquilo que os outros falam de nós, por que eles pensam de nós, que nos julgam, né? A gente ficaria enlouquecido, né? Porque o que importa é realmente aquilo que Deus sabe a meu respeito, aquilo que Ele sabe da minha integridade, e eu vivo todas as situações por amor a Ele. Nossa Senhora também desprezava esse juízo das pessoas sobre ela, para realmente ser tudo em Deus. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa catequese sobre a Imaculada Conceição, tá joia? E também, a partir de agora, eu vou tentar sempre deixar um resumo em PDF para vocês no Drive, né, que eu fiz lá do Caritas in Veritate. Então, você pode ir lá, vou deixar o link aqui embaixo, para poder baixar também toda essa catequese. Assim, você pode imprimir na sua casa, né, levar para catequese na paróquia ou numa apologética, que tiver com uma pessoa de outra religião, você ter também isso por escrito. Então, eu vou começar a deixar lá pra você e você pode baixar. Se você gostou, clica aí no gostei, tá joia? E também se inscreva no canal para você acompanhar os nossos vídeos e não perder nenhum estudo, tá bom? Também te convido a seguir lá a nossa página do Face, lá no Instagram também, a gente pode ter uma interação maior. E se você tiver alguma dúvida, quiser escrever para nós, pode mandar neste e-mail, em veritatecaritas@gmail.com. E a gente pode trocar algumas ideias, dúvidas que vocês possam ter e quiserem compartilhar. Fique nos comentários também como tem sido o seu relacionamento com Nossa Senhora, né? Quais são as graças que você tem alcançado na fé por intermédio de Maria. E se você gostou, também divulgue para seus amigos para que mais pessoas conheçam a verdade de Deus. E a verdade nos libertará, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, graça e paz e salve Maria!